Em um mundo onde as telas dominam, o livro ainda resiste com uma força inegável. Mas e se eu te dissesse que, entre as páginas que nos transportam e transformam, existem algumas que guardam segredos, perigos e até mesmo um potencial destrutivo? Prepare-se para desvendar as histórias por trás dos livros que desafiaram o status quo, moldaram ideologias e, por vezes, custaram vidas. Você já parou para pensar na Bíblia ou no Alcorão? Para milhões, são guias de fé e moral, capazes de inspirar compaixão e união. Mas, em mãos erradas, ou sob interpretações distorcidas, esses mesmos textos já foram e ainda são usados para justificar guerras, preconceitos e atos de terror. O que torna um livro perigoso não é apenas o que está escrito, mas como a mente humana o absorve e o aplica. E que tal um título como Mais Esperto que o Diabo? À primeira vista, soa como algo saído de um conto sombrio, escrito por Napoleon Hill. Esse livro foi mantido guardado por décadas por ser considerado controverso demais para a época. No entanto, suas páginas escondem uma filosofia de vida poderosa, com lições sobre superação e resiliência que, paradoxalmente, nos blindam contra as armadilhas da mente e as adversidades. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em obras que, por diferentes razões, foram classificadas como as mais perigosas da história. Algumas desafiaram dogmas religiosos, outras instigaram revoluções e violências. Você teria coragem de folhear suas páginas e confrontar seus conteúdos? O primeiro livro da nossa lista é Versos Satânicos, de Salman Rushdie, publicado em 1988. Este romance do escritor britânico de origem indiana gerou uma das maiores polêmicas literárias da história moderna. A obra é um romance que conta a história de dois atores indianos, Jibril e Saladin, que sobrevivem à explosão de um avião sobre o Canal da Mancha. Após o incidente, eles sofrem metamorfoses. Jibril se torna uma espécie de anjo, enquanto Saladin é transformado em um ser semelhante ao diabo. O título, Versos Satânicos, faz referência a alguns versículos do Alcorão, o livro sagrado do Islã. A obra foi considerada por muitos muçulmanos como blasfêmia e uma ofensa direta ao profeta Maomé. A repercussão foi tão intensa que, em 1989, o Ayatollah Khomeini, então líder supremo do Irã, emitiu um decreto religioso condenando Rushdie à morte, além de qualquer pessoa que possuísse ou tivesse conhecimento do conteúdo do livro. Rushdie, que na obra declara não acreditar mais na religião, foi forçado a viver escondido por anos, sob constante ameaça. O caso do livro Versos Satânicos demonstra o poder que um livro pode ter para incitar a ira e a perseguição em nome da fé. A segunda obra é o manuscrito Voynich ou Livro de Soga. Retrocedendo alguns séculos no tempo, deparamo-nos com uma das histórias mais enigmáticas e misteriosas da história dos livros. Para entender sua relevância, é preciso conhecer a figura de John Dee, um matemático, astrônomo, geógrafo, astrólogo e conselheiro da Rainha Elizabeth I. Além de suas inúmeras habilidades, John Dee era um profundo ocultista e dedicou grande parte de sua vida a esse tipo de estudo. Em sua posse, ele tinha o manuscrito Voynich, um livro que ele acreditava ter sido revelado pelos anjos ao seu escritor, que, segundo John Dee, foi um dos primeiros humanos na Terra. Durante a vida de Dee e por muitos séculos depois, diversos especialistas tentaram decifrar este estranho livro, repleto de códigos, margens e desenhos que parecem não fazer o menor sentido para o olhar comum. Após a morte de John, o livro simplesmente desapareceu de sua vasta biblioteca pessoal, reaparecendo apenas em 1994, quando duas cópias foram encontradas. Estudiosos ainda hoje tentam desvendar seus segredos, mas o que descobriram até agora é um código perturbadoramente complexo de demonologia, encantamentos mágicos e astrologia. John Dee, em sua busca por contactar seres angelicais, esperava que o livro de Soga o ajudasse. Ele alegou ter pedido ao anjo Uriel para auxiliá-lo a entender o livro, mas foi dito que o manuscrito só poderia ser interpretado pelo arcanjo Miguel. Talvez seja melhor que os segredos deste livro permaneçam escondidos, para o bem de todos. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, é o nosso terceiro livro, publicado em 1532, após a morte do autor. Esta obra de Nicolau Maquiavel se tornou um guia polêmico para muitos líderes ao longo da história, incluindo figuras como Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler e Joseph Stalin. O Príncipe defende uma visão pragmática da política, onde a principal preocupação de um governante deve ser a manutenção do poder e da autoridade. A famosa frase "os fins justificam os meios" é frequentemente associada ao pensamento maquiavélico, sugerindo que um governante
pode usar qualquer método, mesmo que imoral, para alcançar seus objetivos e garantir a estabilidade do seu Estado. Devido à aplicação radical e muitas vezes tirânica dessas ideias por ditadores, o termo maquiavélico acabou se tornando sinônimo de algo perverso, astuto e desprovido de escrúpulos morais. No entanto, é crucial ressaltar que a obra de Maquiavel é complexa e admite diversas interpretações. Ela continua sendo um dos livros mais estudados no mundo, objeto de debate sobre ética, poder e liderança. O perigo de O Príncipe reside, portanto, na forma como suas lições podem ser distorcidas e aplicadas para justificar a tirania. Essa aqui chega a provocar arrepios. O livro Minha Luta, escrito por Adolf Hitler, é considerado um dos livros mais infames e prejudiciais da história. Publicado em duas edições, em 1925 e 1926, após a prisão de Hitler por tentar um golpe de Estado em Munique, este livro se tornou o principal guia ideológico e de ação para o Partido Nazista. Para quem conhece um pouco da história, sabe das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente o genocídio contra o povo judeu. Minha Luta é uma prévia dos pensamentos mais sombrios de Hitler sobre antissemitismo, racismo e suas ideias extremistas sobre o surgimento do Partido Nazista. Ainda hoje, o livro é uma referência para grupos neonazistas, sendo chamado por alguns de Bíblia nazista. As ideias principais contidas em suas páginas foram integralmente aplicadas na Alemanha nazista, resultando em milhões de mortes e um período de devastação sem precedentes. Seguindo a mesma premissa de Minha Luta, de Hitler, outro livro que causa muitas discussões e é considerado extremamente perigoso é Os Diários de Turner, escrito por William Luther Pierce sob o pseudônimo de Andrew MacDonald, em 1978 e reimpresso diversas vezes ao longo dos anos. O conteúdo deste livro descreve um grupo de supremacistas brancos da raça ariana que, por meio de uma revolta armada, derruba o governo dos Estados Unidos, descrito na obra como dominado por judeus. Essa revolução violenta visava eliminar pessoas negras e não arianas da terra, começando nos Estados Unidos e depois se espalhando pelo mundo. Segundo especialistas, o livro é um dos mais lidos entre extremistas que defendem essa ideologia. Por seu conteúdo explicitamente racista e extremista, é amplamente considerado um livro incitador de ódio e violência. No universo das lendas e histórias sobre magia, o Grande Grimório é um exemplo clássico de obra cercada por mistério e perigo. A cópia mais antiga deste livro data de 1520, mas acredita-se que tenha sido escrito anos antes por uma alta cúpula de praticantes de magia da época. O conteúdo deste livro vai muito além de outros semelhantes sobre o tema. Ele ensina seus leitores a invocar o próprio Lúcifer, a fim de fazer um pacto com o governante do inferno. Manuscritos datados de 1616 indicam que nem mesmo os líderes satanistas tinham coragem de utilizá-lo. Além da evocação de demônios, o livro contém um grande número de feitiços, fórmulas e segredos. Diante de tanta controvérsia, muitos acreditam que o verdadeiro Grimório nunca foi revelado ao público e que está guardado no Vaticano, tendo sido recolhido pela Igreja por volta do século XVIII. Finalmente, chegamos a um dos livros mais polêmicos de todos os tempos, principalmente no que diz respeito à sua própria existência, o Necronomicon. Originalmente chamado de Al-Azif, este livro teria sido escrito por um homem conhecido como Poeta Louco, Abdul al-Azrid, por volta do ano 700. Al-Azrid ganhou essa fama por ser incrivelmente inteligente, mas também por realizar atos considerados loucuras, passando anos isolado no deserto. Sobre o manuscrito, o próprio autor adverte que sua leitura pode levar à loucura, gerar pesadelos e até mesmo visões horríveis. Segundo alguns pesquisadores, o livro reúne diversos conhecimentos, desde cultos antigos a invocações e magias. Apesar de encontrarmos referências ao Necronomicon em diversos lugares, muitos afirmam que ele não passa de uma invenção do escritor estadunidense Howard Lovecraft, mestre dos contos de terror. A primeira vez que Lovecraft mencionou o livro foi em 1921, no conto A Cidade Sem Nome. Somente anos mais tarde, ele lançou o livro A História do Necronomicon, onde conta toda a trama sobre a obra. Não se pode afirmar se o livro é real ou uma farsa, mas o que se tem escrito sobre ele o torna uma das mais perigosas leituras do mundo imaginário. Como vimos, a definição de perigoso pode variar enormemente dependendo da obra. O que não falta por aí são lendas e histórias sobre livros com poderes ocultos ou conteúdos que incitam a violência e a destruição. Você conhece algum outro livro que poderia ser adicionado a esta lista de obras perigosas? Compartilhe nos comentários o que achou deste mergulho nas páginas mais controversas da história. Se gostou do vídeo, não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos do canal. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!